Ah, não, tira aqui. Deixa eu tirar o WhatsApp, porque... Ok, estamos de volta. Bem-vindas, garotas. Então vamos dar continuidade. A gente tinha feito conteúdo prévio. Aí a gente tinha visto que para o nosso assunto, que vai ser seres vivos, não tem necessidade dos alunos terem conhecimento anterior. Então a gente vai agora para os conteúdos programáticos. Aí o que a gente pode falar dentro do conteúdo programático? Primeira coisa, já que o tema é ser vivo, a gente tem que falar, né? O conceito de ser vivo. Conceito de ser vivo. Confia, mãe. Deixa só eu tirar o negrito. Pronto. Outra coisa dentro desse tema que a gente pode abordar. Deixa eu pensar. Falar dos grupos de seres vivos. Grupos de seres vivos. Aí vocês podem falar, né? Mas, Peralva, como é que eu vou definir qual é o conteúdo programático que eu vou falar para os meus alunos? Aí, para você definir, você faz com base no livro que a escola, colégio, que você vai fazer seu estágio ou vai trabalhar, eles trabalham. Aí você consulta o livro e vê qual é o conteúdo programático dentro do assunto que você vai abordar em sala de aula. Então, por exemplo, como eu sou formado em ciências, então eu sei algumas coisas que a gente pode falar dentro desse tema de seres vivos. Então, primeira coisa, o conceito da nossa aula, o que é um ser vivo. Segundo, grupos de seres vivos. Então a gente vai ver, né? Que os seres vivos a gente tem mamíferos, a gente tem répteis, a gente tem anfíbios, tem as plantas, né? Que às vezes as pessoas esquecem que são seres vivos, mas também fazem parte. Outra coisa que a gente pode falar dentro do tema seres vivos. Deixa eu ver. Deixa eu pescar aqui nos objetivos. Nos objetivos a gente falou que ia falar sobre as diferenças. Então, bora colocar aqui no conteúdo programático. Características de seres vivos. Porque quando a gente for falar de características, a gente já vai falar, né? De semelhanças, que a gente colocou aqui no objetivo, e diferenças existentes entre eles. Aí, se não me engano, eu acho que na habilidade também falava alguma coisa de características. Descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolve. Então, vou copiar esse trecho. Tamanho, forma, cor da fase, até aqui. Copiar. Ctrl V. Salvar. Tem, inclusive, alguns livros que eles já trazem o plano de aula já pronto para vocês. Então, é melhor ainda, né? Se o colégio pedir, é basicamente você só copiar o que está dentro daquele plano. Mas, claro, se o livro ele ainda não tiver um plano com base na Base Nacional Comum Curricular, aí é interessante você fazer de acordo com a base, colocando a unidade temática, objeto de conhecimento e as habilidades. Aí, bora lá. O que mais a gente pode falar dentro do conteúdo programático? Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Ambientes que os seres vivos habitam. Ambientes que os seres vivos, deixa eu dar espaço, pronto, habitam. E um último item,
Deixa eu ver. Quem é o ser vivo? Os tipos, que no caso são os grupos. As características desses seres vivos. O local que eles moram. Vou colocar modos de alimentação. Ponto final. Salvar. Pronto. Acho que tá bom aí. Acho que tá. Aí, bora lá. Depois disso, bora para a metodologia. Aliás, deixa eu acrescentar só uma coisa para eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pensar aqui. Conceito, grupos, características, onde vivem, modo de alimentação. Vou colocar aqui curiosidades. Curiosidades. Eu, particularmente, eu não gosto quando você tem um tópico, que nem esse, que ele está partido em duas folhas diferentes. Aí, o que eu costumo fazer? Uma primeira possibilidade. Como só ficou um trechinho pequeno na segunda folha, você pode mexer aqui na régua, aqui do lado. Pronto. Aí, quando você mexe na régua, você joga o tópico que ficou na folha posterior para a folha anterior. Aí não sobra mais nada dele na segunda folha. Uma outra possibilidade era você selecionar o tópico e todos os demais. Estão vendo que ficou selecionado? Aí agora vocês apertam botão Ctrl e X do teclado de vocês ao mesmo tempo. Ctrl X. Pronto. Aí vocês veem que desapareceu tudo que foi selecionado. Aí é só vocês irem para a página seguinte, dá um clique e aperta Ctrl V. Pronto. Aí volta tudo que ficou selecionado. Isso vale tanto para o plano de aula, quanto para... Por exemplo, vocês estão escrevendo o capítulo do TCC de vocês, que vocês vão fazer mais para frente. Aí tem lá. Deixa eu colocar aqui. Tópico 2. Metodologia. Aí você começa a escrever. A metodologia se caracterizou por tal coisa. Às vezes acontece que você está escrevendo e o nome do tópico, metodologia, ele fica em uma página e o texto que você está escrevendo fica na outra. Isso esteticamente pega mal. Então, o que é o ideal? Ao invés de deixar o título sozinho, você dá um Enter para ele descer e ficar junto com o seu texto. Mas se, por exemplo, ele ficasse assim, o nome do tópico junto com o texto, aí não teria problema não. Vocês poderiam deixar. O que não pode acontecer é do nome do tópico ficar sozinho. Ou no caso do nosso plano, que foi o que a gente fez, ficar só um elemento de nada do seu plano na página seguinte. Aí o ideal seria você jogar ele para cima, que nem a gente fez com as curiosidades. Aí deixa eu mexer de novo na régua para ele subir. Pronto. Subiu. Deixa eu salvar. Professor, Oi, Edinário, diga aí. esses conteúdos programados, que eu entrei um pouco um pouco fora da hora, Ah, é o professor que cria ou está em algum lugar? você vê ele no livro que você vai utilizar junto aos seus alunos. Tem alguns livros que ele já fornece para você o plano de aula. Mas caso ele não forneça, é só você folhear o livro, aí você vê, dentro do tema da sua aula, que aqui no caso é Ser Vivo, quais são os capítulos que esse livro tem. Então deve ter um falando sobre o que é ser vivo, outro dizendo quais são os grupos de seres vivos, outro dizendo quais são as características, e esses outros tópicos que eu coloquei aqui.
mas normalmente o livro sempre diz. Aliás, o livro tem que dizer, né? Afinal, a gente vai utilizar ele. Aí, bora lá. Metodologia. A metodologia vai ser o capítulo que a gente vai dizer como é que vai ocorrer essa aula, né? Então, o professor que vai guiar, é o professor que vai criar esse tópico. Então, para a gente falar sobre seres vivos, deixa eu pensar aqui o que a gente poderia fazer. Normalmente, eu gosto de dividir a aula em momentos. Então, eu vou escrever assim. Apresente aula será. O cachorro está latindo. Deve ser reclamando que eu não dei a comida dele ainda. Mas ele vai esperar a aula acabar. Por meio da realização de 4 momentos. Eu estou falando aqui 4, mas poderia ser menos, viu? Poderia ser 2 momentos, 3, ou poderia ser mais do que 4. 4 momentos distintos para análise e aplicação do conhecimento. E aplicação do conhecimento. 2 pontos. Deixa eu tirar aqui o negrito. Tirei. Primeiro momento. Mas deixa eu pensar um pouquinho. Já que a gente vai falar de ser vivo, como é que eu poderia iniciar essa aula? Professor, Oi, Ednário, diga. no caso, se eu dividir, como o senhor dividiu aí, tem que depois enumerar o que vai acontecer em cada um, né? Eu acho que fica mais prático para a gente se a gente dividir. Professor, Oi? isso aí seria um resumo de como você vai fazer sua aula? É Isso. isso? É isso mesmo, correto. Seria como se diz? O seu plano, do que você planeja fazer. O textual. Uhum. Isso. Tá. Aí deixa eu pensar aqui. O que eu poderia fazer nesse primeiro momento? Vou colocar assim. Apresentar os seres. Exibição de um filme. Exibição de um filme. Aí eu colocaria o nome do filme. Eu vou colocar aqui, deixa eu pensar. Qual é o nome daquele desenho, daquele tubarão? Procurando Nemo. Baby Shark. Baby Shark. Eu não sei se é assim que se escreve o nome dele não, mas tá assim, Baby Shark. Exibição de um filme. Na realidade, seria bom um que mostrasse seres vivos que habitassem o ambiente terrestre e o marinho, né? Mas só me veio Baby Shark agora na cabeça. Exibição de um filme, Baby Shark. Procurando Nemo, não tem? Ou Dory? Eu nunca assisti. Ele tem amostra organismos de terra e d'água? Ele, na verdade, mostra toda a fauna marinha, que as tartarugas que atravessam o oceano. Aí mostra ele que ele só vive ali, como ele é pequenininho, ele só vive nas plantinhas, se ele sair dali tem problema. Enfim, aí ele vai para um aquário que acabam pegando ele, alguma coisa assim. Pronto, então já mudei. Ao invés de um filme, vai ser agora 2. Baby Shark e Procurando Nemo. Abordando o tema seres vivos.
Exibição de 2 filmes, Baby Shark e Procurando Nemo. Abordando o tema seres vivos. Aí, depois que a gente exibisse o filme, a gente poderia sentar com os alunos em um círculo. Deixa eu colocar aqui. Discussão com os alunos sobre os diferentes seres vivos exibidos nos 2 filmes. Aí deixa eu ver aqui, tirar o negrito. Diferentes seres vivos exibidos nos 2 filmes. Por meio da formação de um círculo, com o professor no centro do mesmo. Não, eu coloquei no centro, mas na realidade nem é o ideal, né? Porque se eu ficar no centro, eu vou ficar de costas para algum aluno. Então, deixa eu mudar aqui. Por meio da formação de um círculo, com o professor localizado em um dos extremos deste círculo, os alunos serão convidados a discutirem sobre os diferentes seres vivos exibidos nos 2 filmes. Pronto, agora ficou bom. Aí um terceiro momento, o que a gente poderia fazer? Após a discussão, os alunos receberiam papéis de ofício e lápis de cor para realizarem o desenho dos organismos que eles visualizaram nos 2 filmes. Nos 2 filmes. Tá, escrevi errado. E por último, para fechar com chave de ouro, deixa eu pensar. Exibição do filme, discussão, realização de desenho. E o último... Professor, Oi, Dinário, diga aí. ficou faltando ponto e vírgula no final do segundo momento aí, no nome filme. Muito bem. Congratulations, boy. É isso aí. Exibição do filme, discussão. Poderia ser a construção em massinha de algum ser vivo? Pode ser. Opa, peraí. Porque aí você trabalhou a visão, você trabalhou o entendimento, seria o raciocínio de discutir, depois a prática e o tridimensional, sei lá. Entrega de massas de modelar, a fim de que os alunos reproduzam, que os alunos reproduzam os organismos vistos no filme e que possam, ao final da aula,
comparar estes entre si, a fim de verificar aqueles que conseguiram registrar a maior quantidade de detalhes presentes em um ou mais seres vivos. Acho que ficou bom. Deixa eu ver. Exibição de 2 filmes, Baby Shark e Procurando Nemo, abordando o tema seres vivos. Segundo momento, por meio da formação de um círculo, com o professor no... Epa, deixa eu apagar nesse no. Com o professor localizado em um dos extremos com S, em um dos extremos deste círculo, os alunos serão convidados a discutirem sobre os diferentes seres vivos exibidos nos 2 filmes. Beleza. Terceiro momento. Após a discussão, os alunos receberem papéis de ofício e lápis de cor para realizar um desenho dos organismos que eles visualizaram nos 2 filmes. Quarto momento. Entrega de massas de modelar, a fim de que os alunos reproduzam os organismos vistos no filme, nos filmes, né, já que é mais de um, nos filmes, e que possam, ao final da aula, comparar estes entre si, a fim de verificar aqueles que conseguiram registrar a maior quantidade de detalhes presentes em um ou mais seres vivos. Deixa eu acrescentar só mais uma coisa. E que possam agrupar tais seres de acordo com as suas características. Ponto final. Pronto, acho que ficou legal, gostei. Aí bora lá, recursos didáticos. O que a gente vai ter que utilizar para realizar a aula? A fim de se alcançar os objetivos propostos para a presente aula, os seguintes recursos didáticos serão necessários. 2 pontos. Bora lá. Filme Baby Shark. Segundo, filme Procurando Nemo. Terceiro, uma TV, né? Eu acho mais fácil ter uma TV do que um notebook para reproduzir em colégio. Então, eu vou colocar TV. Aí seria também os papéis, né, professor? Isso. Deixa só, além da TV... Como é o nome mesmo daquele aparelho que a gente coloca a fita de videocassete? Videocassete. Aí vem o papel A4. Eu acho que hoje em dia acho que já tudo já é pendrive, né? Nem é mais videocassete. Não. Eu fui recentemente, antes de ter a pandemia, no colégio que eu estagiei, na minha época da graduação. Lá ainda era TV e videocassete. Nossa! É. Não, a TV eu não digo, mas o aparelho do DVD. Uhum. Que aí ele já tem a entrada. É verdade. Agora que eu entendi. Eu acho que é bem capaz. Aí, no caso, vocês trocariam o videocassete pelo aparelho de DVD. Verdade. Papel A4, mas o que tá faltando? O lápis pro desenho. Lápis de cor. A massa de modelar. Isso. Massa de modelar. Faltou o tracinho. Tá faltando mais alguma coisa? Acho que não, né? Deixa eu voltar. Os filmes, a TV e o aparelho para rodar eles.
Tá, discussão, papel ofício, já colocou, lápis de cor, colocou, e a massa de modelar. Colocamos tudo. Deixa eu tirar o negrito. Vou jogar aqui os tópicos para o centro, para ficar mais bonitinho. Pronto. Salvar. Aí, público-alvo. Turma do segundo ano. Do ensino fundamental 1. Essa turma, porque a gente já tinha visto lá na Base Nacional Comum Curricular, que seres vivos engloba a turma do segundo ano do ensino fundamental. Aí, carga horária. Daria para a gente dar essa aula, eu vou chutar aqui, 100 minutos. Pode acontecer de 100 menos, ou pode acontecer de 100 mais. Mas só para lembrar, aqui é um quê? É um plano de aula. Então, ele está passível de modificações. 100 minutos. As sugestões de avaliação. Como é que a gente iria avaliar os nossos alunos com base nessa aula que a gente realizou junto a eles? Então, bora pensar. Avaliação escrita e de desenvolvimento, tipo, participativa. Será que eles não são muito pequenos ainda não, para fazer avaliação escrita? Fazer tipo um jogo de palavras, não, professor? Imagens e palavras semelhantes para relacionadas aos filmes, já que estamos falando de seres vivos. Pode ser, gostei. Vou colocar assim. A fim de se avaliar os alunos quanto ao entendimento do assunto trabalhado em sala de aula, propõe-se a realização de... Vou colocar aqui 3 atividades avaliativas, sendo 2 realizadas durante a execução da aula e 1 posteriormente ao final da unidade. Aqui é só uma sugestão, vocês poderiam aplicar tudo no mesmo dia da aula. Deixa eu tirar o negrito. Aí, bora lá. Primeira avaliação. Deixa eu só relembrar o que foi que eu fiz com eles mesmo. Pronto. A primeira seria realização de desenhos sobre seres vivos. Aí, ponto e vírgula. Segunda avaliação. Criação de seres vivos por meio da utilização da massa de modelar e comparação destes junto aos modelos criados pelos demais colegas em sala de aula. Terceira avaliação. Repita aí, Ednário, o que foi que você tinha dito mesmo?
Tipo um jogo de palavras, professor, de palavras para eles associarem, relacionado aos personagens do filme. Pronto. Atividade associativa na qual os alunos seriam convidados a associar o nome dos seres vivos com as suas respectivas imagens. Tá. Aí a gente poderia colocar um anexo aqui. Anexo 1. Aí o que seria esse anexo 1? Seria justamente essa atividade, com as palavras e o nome dos bichos. E por último, já chegamos ao final, e por último, as referências. Aí as referências eu ainda vou ensinar para vocês como é que se faz. Aí o plano de aula é basicamente isso. É vocês fazerem isso daqui que a gente fez. Mas só que tem só uma pequena mudança, caso você não queira aplicar a aula para o ensino fundamental. Caso você queira ensinar para o ensino infantil, não vai existir a unidade temática. No ensino infantil, a unidade temática ela é substituída pelo, eu acho que é objeto de conhecimento. Deixa eu pescar aqui na Base Nacional Comum Curricular, para eu não escrever errado. Tá aparecendo a base aí para vocês? Tá. Pronto. Deixa eu escrever aqui, objeto de conhecimento. Não. Opa, escrevi objeto errado. É isso mesmo. Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos objetos de conhecimento. Não é objeto de conhecimento, não. Objeto de conhecimento já tem no plano de aula. Deixa eu vir aqui. Cadê? É campos de experiências. Campos de experiências. Eu vou colocar aqui uma barra. Eu apaguei. Campos de conhecimento. Aí, no ensino infantil, esses campos de conhecimento são quais? Deixa eu mostrar. Opa, peraí que não compartilhou. Pronto, quais são os campos de experiência? São esses daqui. O eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aí, para você saber o que é abordado em cada um desses campos de experiência, o processo é o mesmo que a gente viu para o ensino fundamental. Tem a tabela mostrando qual é o tema que é abordado para cada um desses daqui, certo? Aí não tem mistério, não. Aí, o que eu vou sugerir para vocês para a próxima aula? Tentem fazer uma versão preliminar do plano de aula de vocês, e aí vocês me amostram na semana que vem. Pode ser? Com todos esses tópicos ou tem alguma... Só vai parar no caso da referência, assim? Só não precisa fazer a referência. Aí eu vou mandar esse modelo. Pode falar. É para fazer um plano igual a esse seu, só que com outro tema, é isso? Isso, com outro tema. Bora fazer sobre Covid-19? O que vocês acham? Mas aí não vai ter que ficar, vai ficar igual os objetivos para todo mundo? Se todo mundo fazer o mesmo tema? Pode acontecer do objetivo, da habilidade, do objeto, da unidade,
ser igual. Aí o que vai Professor, mudar? vai ter alguma habilidade relacionada à Covid-19 lá na Aí BNCC? é isso que eu quero que vocês vejam. Mas vocês vão encontrar um que sirva. Ah, tá. Aí o que vai mudar? Pode acontecer do objetivo mudar um pouquinho. O conteúdo programático pode acontecer também de mudar um pouquinho. Agora, o que vai mudar bastante, com certeza, é a metodologia, né? Que a gente pode Isso. abordar o tema de formas variadas. Sendo que nessa parte da metodologia não é necessário fazer com 4 etapas, por exemplo, né? Não, pode ser menos. Pode ser com 2. Pode, Como a gente está fazendo uma preliminar. pode sim. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar esse plano que eu fiz agora para vocês. E eu vou mandar um para o ensino infantil. Que é basicamente só mudar a unidade temática e colocar campos de experiência. Certinho? Aí eu mando daqui a pouco para o grupo de vocês do WhatsApp. Professor, Aí e pode aquela... fazer para qualquer. Vai, pode falar. Estou atrapalhando. Não, eu ia perguntar se pode fazer qualquer uma série até o. Pode, qualquer uma. Vocês escolhem. Pode ser do infantil ou do Fundamental 1. Aí vai lá, Dinário. O que você ia perguntar? E eu acabei esquecendo, professor. Acredita um negócio desse? Creio em Deus, Pai. Tranquilo. Então você pergunta depois, não tem problema não. E mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tem aqui João Henrique, Thaís, Thalia, tudo tranquilinho? Lembrei, professor. No caso, quando o senhor envia esse arquivo para a gente, quando a gente vai refazer, automaticamente já está salva a fonte, essas coisas, ou tem que a gente prestar atenção para salvar tudo de novo quando vai fazendo? Eu preferia que vocês fizessem desde o zero, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem pegar esse que eu vou mandar e vocês reescrevem por cima. Aí, no caso, toda a formatação já está pronta. É isso que eu quero entender. Por exemplo, que naquele da matéria de amanhã, que a gente está refazendo em cima, já fica salva a formatação, é isso? Isso, já fica salvo. Tá. Mas no caso a gente pode usar isso como base e fazer outro. Pode sim. Tranquilo. Professor, posso perguntar uma coisa que não é da matéria, mas quando vai ser a próxima prova? Prova de vocês de didática? É. Peraí, deixa eu pescar aqui no cronograma. Eu entendi errado ou a nossa prova seria exatamente esse plano de aula? É isso mesmo, Edinário. A prova de vocês é fazer o plano de aula. E responder na pergunta de Regis. Foi Regis, né, que perguntou? Uhum, foi. A prova é 14 de setembro, daqui a um mês. Ah, tá. Então o semestre só vai. O curso só fecha em setembro, é isso? Isso. Se você passar direto, dia 14 é a prova. Na semana seguinte, se não me engano, é a segunda chamada. Depois é a prova final. E depois termina o semestre. Então, no final de setembro, termina. Ah, tá. É porque eu não vou ficar mais aqui em Tobias. Eu vou voltar para São Paulo. É por isso que eu estou perguntando. É. É. Então, aproveitem Regis enquanto vocês podem. É difícil uma pessoa que veio de São Paulo permanecer aqui muito tempo.